Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à Abre. Sempre que a gente faz os cursos lá na Abre, a gente dá as boas-vindas para todos aqueles que, principalmente aqueles que ainda não conhecem a Abre. Realmente a Abre é uma fonte muito importante de conhecimento sobre embalagens. Entrando em contato com a Abre, vocês vão ter contato com muita informação relevante sobre embalagens, não só aquilo que está no site, mas outros materiais também, que eu recomendo que vocês façam contato com a equipe da Abre e solicitem. E aos poucos também nós vamos falando um pouco mais sobre uma série de materiais que existem, que já foram desenvolvidos e que vocês vão gostar bastante. Esse curso inaugural é o nosso curso inaugural do ano, o Fundamentos de Desenvolvimento de Embalagem, onde a gente fala, faz uma introdução ao tema da embalagens, né? De embalagens. Normalmente esse curso ele é principalmente presencial, mesmo quando, como a Luciana comentou, a gente tem a versão online, os cursos, na verdade, são filmados. Então, a presença das pessoas é muito importante. E durante os cursos, nós temos, mesmo as pessoas que estão online, elas se conectam o tempo todo, fazem perguntas, e nós trocamos bastante informação. Eles são bem dinâmicos, bem interessantes. Inicialmente, gostaria de falar um pouquinho rapidamente sobre a minha trajetória. Sou engenheira de alimentos, formada pela Unicamp, e atuei em diversas empresas de bens de consumo, particularmente de alimentos, sempre em P&D de embalagens. Esse sempre foi a minha especialidade. E depois eu migrei para a indústria de embalagens e trabalhei em vários elos da cadeia. Então, tenho uma experiência em toda a cadeia da indústria de bens de consumo, sempre com foco em embalagens. E, atualmente, eu estou na área acadêmica, lá na FGV, sou pesquisadora do Centro de Inovação da FGV. Os objetivos do nosso curso, na verdade, de praticamente todos os nossos cursos, é sempre ter uma visão ampla, uma visão geral, trazendo os principais conceitos e trazendo o raciocínio, né? Porque embalagem é um assunto bastante amplo e refere-se a muitos tipos de produtos, né? A gente sempre pensa que a embalagem ela está ligada a um produto, ela serve para envolver, para conter um produto. Então, 70% dos produtos no Brasil são embalados. Então, seria muito difícil a gente falar especificamente de uma outra categoria de produtos. Então, nós falamos, o que nós buscamos aqui é trazer o raciocínio, e esse raciocínio vai ser replicado para várias outras categorias, e sempre do ponto de vista da empresa de bens de consumo. Então, como uma pessoa na área de desenvolvimento de embalagens pensa, como ela se relaciona com os outros stakeholders, e a partir daí as outras empresas que compõem essa cadeia, como os fornecedores de embalagens, as agências de publicidade, elas vão ter um entendimento de como evoluir o desenvolvimento dessa embalagem. É um ponto de partida e, como o nome já diz, são os fundamentos. A primeira reflexão que nós fazemos é como seria o mundo sem embalagem, né? No passado, os alimentos eram, por exemplo, né, eram comercializados a granel. Então, as pessoas iam aos armazéns e compravam os alimentos a granel.
com a evolução da indústria de embalagens, esses alimentos passaram a ser embalados e, com isso, tiveram sua vida útil ampliada. E o consumidor, muitas vezes, de lugares ermos do Brasil, por exemplo, puderam passar a ter acesso a certos alimentos que eram produzidos em uma área muito distante. Então, a embalagem, ela traz essa possibilidade de realmente levar o alimento ou outros produtos que são sensíveis para as mãos do consumidor. Né? Então, essa reflexão sobre como seria o mundo sem embalagens, o pessoal da Abre vai colocar aí alguns links no chat para vocês depois consultarem na internet e avançarem um pouco nesse debate e tentar refletir um pouco sobre como seria o mundo sem embalagens. Na verdade, nós vemos aqui nessa imagem mesmo produtos que são estáveis, que a gente chama que são estáveis na prateleira. Eles são menos sensíveis à umidade, então eles realmente podem ser comercializados dessa forma. Mas tem uma série de reflexões que nós fazemos, como, por exemplo, questões de segurança alimentar, né, a questão da higiene. A embalagem, ela traz uma segurança para o consumidor que justifica, né, ela permite com que ela seja importante, né, ela tenha a sua importância reconhecida. Existe uma série de produtos que, sem embalagem, eles não seriam viáveis. Então, se nós pensarmos nas vacinas, as próprias bolsas de sangue, que a gente tem uma tecnologia bastante importante, bastante avançada, não só dos materiais, então são materiais plásticos especiais para poder acondicionar esse produto tão valioso, tão importante para a vida, mas também até na questão das etiquetas, dos rótulos, da codificação, as informações que estão contidas ali, elas são extremamente importantes e tem que ter uma segurança muito grande, né? E todo o sistema que é desenvolvido para garantir essa rastreabilidade, essa conexão da informação da origem para até o destino desse produto, ele é extremamente importante e são sistemas de embalagem que permitem isso. A inspiração da embalagem, ela é uma inspiração que vem da natureza. Então, se nós pensarmos nas frutas que têm a casca e que protegem o seu conteúdo, né? Então, por exemplo, no caso, uma banana, que após ser descascada, ela escurece por uma série de questões de reações enzimáticas, de contato com oxigênio, ou seja, a casca, ela protege, ela garante que o produto ele dure mais, e o que nós chamamos tem a sua vida útil preservada e prolongada. Então, o exemplo da casca de nozes também, cada produto, cada alimento, ele tem um requisito de proteção que aquele invólucro que a natureza traz, ele garante. Então, no caso das nozes, por exemplo, você tem o oxigênio, né? Se ela fica exposta, ela pode rancificar e ficar com um gosto ruim. Da mesma forma, o ovo, né? Também o ser humano foi aprendendo com a natureza e foi simulando situações semelhantes. Então, por exemplo, no caso do pão de mel, onde a cobertura de chocolate, ela protege o bolo da absorção de odores e da perda de umidade também. A gente não quer comer um pão de mel que seja seco, duro. Então, o chocolate, ele protege e evita
que a umidade natural do bolo se perca, os queijos, enfim. E aí, é claro, o ser humano pode também interagir com elementos da natureza, no caso, o exemplo do ovo de galinha, onde você pode acrescentar uma codificação, claro que com uma tinta que seja atóxica, compatível com o alimento, mas que possa ajudar a trazer rastreabilidade, uma série de informações importantes para a segurança alimentar. Então, se a gente pensar nas funções principais da embalagem, que são de conter, de proteger, preservar, transportar, informar e vender, né? Então, essas são as primeiras reflexões que podemos fazer com relação à embalagem. Mas, na verdade, o desenvolvimento de embalagem é um tema bastante amplo, bastante complexo, né? Então, se a gente começar ali no comecinho, qual que é a necessidade do consumidor? Né? A gente sempre vai voltar nessa sequência, a gente já vai falar do encadeamento de ações, de práticas que têm que ser feitas com metodologia, e no curso a gente vai sempre repassando por essas etapas, voltando bem devagar e bem atentamente, trazendo a importância de cada uma dessas etapas. Então, a primeira coisa que a gente pensa é o que o consumidor precisa, para que existe a necessidade da embalagem, né? Qual é a necessidade do consumidor, depois o que o produto precisa, como ele estraga, qual que é a especificação desse produto. O tipo de embalagem, design, arte. Então, já desde o início, pensando sobre questões de sustentabilidade, que acho que a gente está falando em circularidade, né? Porque a questão da embalagem ser circular, pensar no retorno dessa embalagem e na preservação o máximo possível dessa embalagem, para que não vá para aterros. Já existe linha, já existe um equipamento. A gente está falando de uma empresa que está começando do zero, não existe nada ainda, vamos começar do zero. Então, são questionamentos que, é claro, que a gente vai trabalhar em forma de checklists e com uma sistematização desse pensamento, né? E quais são os sistemas de transporte, quais são os canais de vendas, né? Canais de vendas, supermercado, o pequeno varejo, atacado. Então, aí a gente parte para as etapas realmente de fazer o desenvolvimento, né? Tecnológico, mercadológico. Então, as equipes trabalham juntos, equipe de marketing, equipe de produção, controle de qualidade. Vamos definir o sistema de produção, quais são esses equipamentos, definir a rede de fornecedores que vai estar envolvida, né, nesse projeto. Vamos trabalhar com a produção, né, e também acompanhar a produção. A pessoa de desenvolvimento de embalagem está sempre junto com o pessoal de produção, o pessoal de qualidade, e acompanhar o lançamento do produto, que é o que todo mundo está ali esperando para fazer acontecer, né? E, é claro, depois o pós-venda, acompanhar o saque, entender o que o consumidor achou dessa embalagem, ele realmente teve a sua necessidade atendida. Então, é uma etapa bastante importante, esse feedback do mercado, né? E, claro, também acompanhar toda a parte do pós-consumo, como essa embalagem vai ser descartada, ou como que ela vai voltar para a reciclagem ou uma reutilização. Com relação à questão de nomenclatura, nós temos uma classificação de embalagens através de níveis, né? Que, quando vocês ouvirem falar embalagem primária, o que é uma embalagem primária? É aquela que entra em contato direto com o produto. Então, ela vai ter uma interface direta. Então, o produto ele tem que ser compatível com aquela embalagem. Então, é algo que a gente também vai
vai discutir bastante no curso, seja qual for o tipo de material, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais daqui a pouquinho. Depois, nós temos as embalagens secundárias, que são, em geral, agrupadores, ou é um cartucho. Então, aqui, nos exemplos que estão aqui na imagem, você tem uma bebida que está em contato direto com a embalagem primária, que é uma lata de alumínio, que aí um conjunto de latas está condicionado num agrupador de cartão, né? Então, eu estou falando já as palavras que são importantes para quem está chegando agora no mundo da embalagem. Aí o outro exemplo, um cartucho que acondiciona uma bisnaga de creme dental, né? E aí, por fim, nós temos as embalagens de transporte ou distribuição. Em geral, a mais comum é a embalagem de papelão ondulado, mas pode ser um fardo plástico ou de papel, pode ser um agrupador shrink, que é um filme encolhível. Então, tem uma série de exemplos de tipos de embalagens de transporte. Essas embalagens depois vão ser acondicionadas num pallet, né, e que vai seguir para o transporte em caminhão, e também vai ser acondicionado num armazém, pode ser empilhado. Então, são todo um universo de conhecimento, de informações, que requer a dedicação, estudo e tomada de decisões por parte de quem está fazendo esse desenvolvimento de embalagem. E estão todas interligadas, uma depende da outra. Com relação aos requisitos do consumidor, essa embalagem ela pode ser para vários usos, atender a várias necessidades. Então, por exemplo, aqui nessas imagens a gente pode ver embalagem, um copo que vai ser transportado, a pessoa vai se deslocar e quer ir bebendo, tomando uma bebida. Então, é o que a gente chama de embalagem on the go, né? Pode ser uma embalagem que seja premium, um presente, né? Uma embalagem para remédios que a criança não pode conseguir abrir. Pode ser uma embalagem para uma pessoa que tem dificuldades de abertura, então a gente tem que ter uma facilidade. Enfim, usos diferentes que a embalagem pode ter, né? Eu queria até lembrar vocês que vocês podem fazer perguntas pelo chat e no final nós vamos responder essas perguntas, tá? Então, qual a necessidade do consumidor? Então, quando a gente fala da proteção ao produto, quer dizer, a embalagem, ela, em geral, ela tem múltiplas funções de proteção. Ela vai proteger esse produto a vários tipos de danos e dependendo de como o produto ele estraga, né? Então, você pode ter luz, que vai fazer uma degradação desse produto, você pode ter o oxigênio reagindo, né, causando reações de oxidação, você pode ter entrada de aroma que você não quer que entre, que vai contaminar seu produto, micro-organismos, insetos, umidade, né, que é um dos principais elementos que a gente utiliza a embalagem para proteger. Enfim, são uma série de questões que a embalagem ela serve como uma barreira. Então, existe toda uma ciência envolvendo a definição dessas barreiras para que o produto dure mais, tenha sua vida útil prolongada e não sofra com a ação do tempo. E também não perca as suas características, né? Então, uma bebida, um refrigerante, por exemplo, eu não quero que o gás saia. Então, a embalagem também tem que proteger o produto para que ele não perca as suas características. Então, existe uma série de questionamentos
de compreensão que a gente faz com relação ao produto, e o que quer dizer que você tem que ser um grande conhecedor do produto. Não adianta só você ser um expert em embalagem, você tem que ser um expert no produto também. Trabalhar muito próximo da equipe de desenvolvimento de produto, principalmente se é um produto novo, ele ainda não existe. Então, você precisa saber qual que qual que vai ser o elemento chave ali que o produto vai precisar da embalagem para que ele seja protegido, né? E é claro, quando eu estou falando de um elemento, todos os outros acontecem ao mesmo tempo. A gente está sempre pensando nisso, no produto, mas também está pensando na sustentabilidade, também está pensando na fábrica, também está pensando no fornecedor. Será que eu vou ter alguém que vai fornecer essa embalagem que eu estou desenvolvendo? Né? E aí, então, a gente pensa em quais são as principais interações da embalagem na cadeia, né? Então, na cadeia de valor dessa embalagem. Em primeiro lugar, a questão de sustentabilidade, a gente já coloca de cara os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, a gente traz isso para o centro do nosso desenvolvimento. Então, no curso a gente explora um pouco isso, mas temos outros cursos que aprofundam esse tema. Mas como nós já falamos, tem o consumidor, então temos que trabalhar muito próximo com a equipe de marketing, principalmente com as agências, o ponto de venda, que vai ser o cliente, né, da indústria de bens de consumo principal, toda a parte de transporte, armazenagem, né, distribuição, linhas de invase, precisamos entender como funcionam, ter um conhecimento profundo de equipamentos e dos nossos fornecedores de equipamentos, trabalhar junto com eles, e os nossos fornecedores de embalagem, né, que são os grandes parceiros da indústria de bens de consumo. Os trabalhos são sempre feitos em conjunto. Para quem, então, tem está começando e quer conhecer um pouco melhor a cadeia, né? Então, a gente fala que, assim, na verdade, não é uma cadeia, é uma rede, é um network. Então, se nós pensarmos num exemplo aqui, como a indústria de alimentos, ela vai ter um fornecedor de embalagem, que, na verdade, é uma cadeia de embalagens, muitas vezes são vários fornecedores, que vão receber suas matérias-primas ou de fontes não renováveis ou de fontes renováveis, dependendo do tipo de material. Também, claro, vai ter a cadeia de ingredientes, né? Os produtos vão ser elaborados, produzidos e vão para os canais de distribuição e, por fim, para o consumidor, que depois também vai, vamos dizer, descartar a embalagem pós-consumo para uma destinação específica que nós não vamos tratar nesse momento, né? Então, tudo que está em linha azul aqui que vocês estão vendo são produtos que são transferidos, mas você tem toda uma cadeia de fornecimento de serviços, principalmente pelas agências de publicidade, sistemas de transporte, e também de conhecimento. Nós trabalhamos muito próximo das universidades e principalmente dos institutos de pesquisa, né? Então, no caso do instituto de pesquisa mais importante que a gente tem no Brasil para embalagens é o CETEA, que a gente também fala bastante, mostra os livros, da parte técnica específica das embalagens, né? E aí a gente sempre vai falar de integração, então RFID, blockchain, né? Então são elementos que ajudam a essa cadeia a funcionar melhor. Aí temos todas as organizações ambientais, e um exemplo é o que a Luciana comentou sobre o Hub Incríveis. Se vocês não conhecem, eu recomendo que se informem, né? Porque é um agregador de elos dessa cadeia, e órgãos do governo, legislação, né? Então são
muitos temas envolvidos, né? Aqui, só uma rápida visão, depois vocês vão ter acesso a essa apresentação, vocês podem olhar com calma, né? O valor bruto de produção de embalagens em 2019 de 80 bilhões de reais. Os principais segmentos usuários por tipo de embalagem, vocês têm aqui um gráfico, que é o que a gente... Por isso que a gente também traz muito a questão dos alimentos, né? Alimentos é muito importante, bebidas principalmente, né? Então, mais também cosméticos, indústrias de produtos de limpeza, né? E aqui uma distribuição para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de quais são os tipos de materiais por bens de consumo no mercado brasileiro, né? Então, em função disso, nós trazemos nesse curso os materiais plástico, vidro, metais e embalagens celulósicas. Né? Então, como eu falei, embalagem aqui a gente não consegue aprofundar, mas no curso a gente fala detalhadamente sobre os tipos de materiais, os tipos de embalagens plásticas e os processos, né? Então, embalagens rígidas, embalagens flexíveis, vocês vão entender melhor sobre isso. Da mesma forma, as embalagens celulósicas, o cartão, o papel, as embalagens metálicas, embalagens são lata de folha de Flandres, alumínio, embalagens de vidro também, todas a gente dá uma passada nos seus processos, porque é muito importante conhecer os processos também. E também, claro, toda a parte de decoração, impressão, acabamento dessas embalagens. A gente fala um pouquinho também sobre os equipamentos de envase, né? Depois temos outros cursos que aprofundam. Nós temos sempre prevista uma visita, agora com a versão online será uma visita virtual, não uma visita física, claro, mas dá para a gente fazer uma boa reflexão, bastante exercício, né? E sempre também trazendo os exemplos das embalagens que venceram o prêmio ABRE, né? O último. A gente sempre trabalha com esses exemplos, porque realmente são exemplos, né? Elas ganharam o principal prêmio da embalagem brasileira, então elas merecem ser analisadas, discutidas, e é um exercício bem bacana que a gente vai fazer também com vocês. E aí, só para finalizar, as etapas do desenvolvimento, tudo começa com um briefing de marketing, a definição mercadológica, qual a especificação do produto, a gente já vai definindo qual que é o material dessa embalagem, os equipamentos, o fornecedor, já começa a especificar preliminarmente essa embalagem. Esse processo passa a ser colaborativo com a definição do fornecedor de embalagem, a gente faz isso junto com ele, aí faz todos os testes de desenvolvimento, se aprovado, vai para frente, se não, volta, e aí já faz a especificação do produto final, produto acabado, a especificação final da embalagem, né? E parte para a produção. É o produto acabado que está lá, pronto para ser lançado. Bom, agora eu vou passar para o Felipe. O Felipe vai falar sobre um outro aspecto da embalagem, a parte toda de design gráfico, relação com o consumidor e a experiência do consumidor, e depois a gente volta um pouquinho para falar um pouco mais sobre como que vai ser esse curso, tá bom? Boa tarde, obrigado, Cris. Obrigado aí sempre da explanação. Sempre a gente aprende mais um pouquinho, né? Impressionante como a gente vai vendo cada detalhe, a gente vai aprendendo mais um pouco. Obrigado aí da explanação. Queria agradecer aí a Abre mais uma vez, de todo o suporte e também da oportunidade, né, de estar passando aqui um pouco mais de conhecimento do que a gente sabe, e nesses minutos aí que foram dados para mim aí, passar o máximo de conteúdo possível para vocês, que vocês estão aí. Então, obrigado mais uma vez de vocês estarem aí. A gente sabe que o tempo de vocês aí é precioso, então nos próximos 20, 30 minutinhos aí, a gente vai passar o máximo de conteúdo para vocês aí, o que
de mais relevante nesse mundo, né, do que a Cris, pegando o gancho que ela falou aí, nesse mundo que é o mundo de desenvolvimento de embalagem, né? Então, eu vou passar para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela, seria interessante para vocês verem, só um minutinho. Vamos voltar aqui. Então, contando um pouquinho de mim, tá? A ideia não é ficar falando muito de mim, sim passar o máximo de conteúdo para vocês, como eu falei, mas é importante vocês terem uma ideia um pouco da minha história. Então, eu sou formado design de produto pelo Mackenzie, com habilitação em design de produto, mas desde o começo, desde das minhas épocas de estágio, aí eu passei por agências, praticamente todas elas, de design de embalagem, e tive onde eu me apaixonei por esse mundo de embalagem. Agora, o que é mais importante é por onde que eu passei, eu consegui captar cada aspecto do desenvolvimento de embalagem, tá? Depois eu passei um tempo trabalhando na Bosch Continental, onde eu tive minha experiência com design de produto, e aí, a partir disso, trabalhei em algumas outras agências depois, de design de embalagem também. Migrei, né, para o escritório de design, onde eu fundei em 2007 com o meu sócio, e até hoje, onde a gente trabalha, inclusive design de embalagem também, mas a gente navega para outras áreas do design, que é a parte de branding, né, e a parte também de design de produto, tá? Então, aí são algumas empresas por onde eu passei, alguns hoje são atuais clientes nossos aí. Então, vocês podem ver que tem desde empresas multinacionais até microempreendedores. A gente atende e eu vou falar para vocês, o problema é sempre o mesmo, tá? Só muda de tamanho, mas o problema é o mesmo, tá? Em relação à embalagem. Mas vamos lá. Então, falando um pouquinho, eu vou navegar falando como que era o design há um tempo atrás, tá? E como que ele vem se transformando, né? Nos últimos 15 anos, desses 18 que eu trabalho com design, né? Mas como que ele vem trabalhando, vem se transformando durante esses 15 anos, por conta do consumidor, né? Então, o consumidor, que nós também somos consumidores, a gente está colocando ele no centro de tudo, tá? Antigamente, eu vou passar para vocês como que era a parte, como que era trabalhado o design e como que é trabalhado hoje, tá? Então, falando um pouquinho, que é o que a gente fala do design centrado no ser humano, tá? Eu vou ter que voltar um pouquinho e aí contar como que dentro de uma empresa, né? E aí vocês deu para ver nas inscrições que a gente teve, que vocês são desde pequenos empreendedores, né? Passando por indústrias, enfim, agências. Então, eu vou tentar navegar um pouquinho no mundo de cada um aí, tá bom? Então, dentro da empresa, um design, ele pode ser estratégico, tá? E o que é um designer estratégico dentro de uma empresa, tá? Onde ele identifica problemas e oportunidades. Então, ele mapeia todo o processo. Eu pus uma lista para vocês aí, para vocês darem uma olhada, tá? E aí, gente, é o seguinte, eu sei que o conteúdo é pesado, é um pouco tempo que a gente tem, então, vão mandando perguntas lá no chat, tá? Não esqueça disso, tá? Por favor. Tá bom? Que depois a gente vai responder. Bom, então o design estratégico, ele planeja, ele constrói cenário, ele trabalha em atividades multidisciplinares dentro da empresa, né? Então é o que eu sempre comento, tá? Então o designer, sendo ele estratégico, sendo ele operacional, ou trabalhando em design de serviço, ele sempre vai trabalhar de um modo o quê? Transversal na empresa. Então, o que é isso? O designer, sim, ele precisa conhecer todas as áreas da empresa, ele precisa navegar com todas as áreas da empresa, tá? Então, ao mesmo tempo que ele está lá, né, fazendo reunião com o dono da empresa, ele vai ter que entender como que essa embalagem chega lá no mercado, como que o consumidor vai guardar essa embalagem dentro do armário dele, né? Como que ele vai descartar essa embalagem, tá? Então, isso que é importante vocês terem uma ideia da noção da amplitude que tem a área de design dentro de um desenvolvimento de embalagem, tá bom? Ele prospecta oportunidades e ele tem uma sensibilização e uma mobilização, ou seja, ele conversa com todo mundo, como eu falei, tá bom? Tem um outro pilar também, que é o design operacional, onde ele implementa as ideias, né, que é a parte executiva de projeto. Então, ele vai lá trabalhar técnicas de representação gráfica, que vai fazer modelagem 3D, ele vai trabalhar na parte de fazendo o mockup, né, que é onde eu coloco aqui estilo e os protótipos, né, então ele vai trabalhar nisso.
Por quê? Porque a gente precisa fazer um protótipo, a gente precisa trabalhar numa embalagem quase final, para ela ir a campo, para ela fazer, para ela participar de pesquisas de mercado, se aquilo é realmente válido para ser lançado, tá? Processo de fabricação, então a Cris ela passou aí para vocês, né, diversos processos de fabricação, isso também a gente fala bastante no curso, né? Então, sim, o designer ele tem que também entender de processo de fabricação, de materiais, porque se ele não entender, infelizmente ele não vai conseguir suprir as necessidades da empresa em relação a custo, né? Que aí vocês estão aí do outro lado, vocês entendem bem o que eu estou falando, né? Que é questão de custo aí, tá? E aí, aonde que entra essa coisa do design centrado no ser humano, né? Então, aí, aproximadamente há uns 15 anos atrás, né, teve uma metodologia chamada de Design Thinking que nasceu lá na IDEO, né, lá no Vale do Silício. E aí a gente pode ficar falando de Design Thinking a tarde inteira, mas não é o caso, mas eu só estou fazendo esse recorte para vocês terem uma ideia de que como, né, isso se tornou importante na parte de desenvolvimento de embalagem, tá? Por quê? Porque colocando o usuário no centro, né, das nossas pesquisas, a gente vai entender não só os problemas que ele tem, mas sim as necessidades que ele tem. Então você vai ver várias vezes, né, eu fui contratado para resolver problemas dentro da empresa, mas não era o correto, né? O correto a gente é o quê? A gente analisar pela ótica da necessidade do usuário, porque às vezes existe um problema mercadológico, existe um problema naquela embalagem, enfim, que seja, né? Mas que não seja a necessidade necessariamente do consumidor, tá? Então, a gente tem que fazer o quê? Uma pesquisa muito mais profunda, não do que o consumidor fala, e sim do que ele sente, tá? Do que ele faz, que é bem diferente. Tá? Então, vai ter alguns exemplos que eu vou passar para vocês mais para frente aí, tá bom? E isso tudo, né, por essa barra grande que eu coloquei aqui embaixo, né, é o que a gente chama de gestão do design dentro de uma empresa. Tá? Então, tem empresas que têm um porte maior, existem esses 3 tipos de designers que trabalham dentro de uma equipe, né? Que é o designer estratégico, que é o designer que é voltado para serviço, que ele pensa o consumidor como centro de tudo, né? E o design operacional, que implementa essas ideias, tá? Então, basicamente, eu fiz um aparato, né, geral aí. Então, de novo, dúvidas, vão colocando lá no chat. E aí, fazendo um recorte, falando um pouquinho de experiências, que é o que eu trago aqui para vocês como recorte, para passar um conteúdo bacana aí para vocês, eu falo sobre experiências significativas. Até no curso, eu passo uma pirâmide que a gente desenvolveu lá no escritório, que eu chamo de pirâmide de experiências, tá? Onde eu vou trabalhando cada degrau, e cada degrau vai aumentando até chegar ao quê? No pico da pirâmide, que é o que a gente fala do quê? De significado, tá? Por quê? Porque eu posso ter o dinheiro que for, eu posso investir o que for, só que se não tiver aquilo significado para mim, né, eu não vou conseguir o quê? Conectar o meu consumidor à minha empresa, ao meu produto, à minha marca. Tá? Então, eu coloquei aqui, vocês estão vendo, para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui desde Cirque du Soleil, né, até Starbucks, eu coloquei um vinho, eu coloquei ali Nespresso, né, a própria Copenhagen, a loja da Nike. Então, cada um, vocês vão entender que não é o produto pelo produto, né? Porque se for produto pelo produto, eu vou ter o quê? Guerra de atributo. Eu vou falar um pouco mais disso para frente, tá? Então, o que eu estou vendendo aqui? Eu estou vendendo, basicamente, quando eu falo de experiência, eu vendo valor, que é completamente diferente de preço, que é o quanto custa, tá? Eu vou mostrar mais para frente. Dá uma olhada nisso aqui, que é o exemplo que eu dei desse chinelo havaiano. Todo mundo conhece, né? Esse chinelo, todo mundo conhece esse formato. Se vocês forem ver como que o design pode agregar valor. Por quê? Porque o formato desse chinelo ele não mudou nos últimos, no mínimo, aí, nos últimos 40 anos. Né? Mas como que a gente pode agregar valor a uma forma pré-já existente, né? Que é o exemplo aqui. Então, imaginam isso, eu quero que vocês façam sempre a analogia para o mundo de vocês aí, tá? Então, esse é um exercício que eu quero que vocês façam fora daqui, não vai esperar, né? Só para vocês fazerem a hora que vocês estiverem lá trabalhando. Isso aqui é um processo de investigação e você vai aumentando o seu repertório a todo momento, tá? Então, quando você for na padaria, quando você for no mercado, você for em qualquer lugar, faça esse tipo de exercício, que aí você consegue levar para o seu mundo, adaptar para o seu mundo, tá? Então, eu dei o exemplo aqui, por quê? Porque aqui teve uma análise cultural, né? Então, através de um elemento cultural que acontece aqui no Brasil, eu agreguei esse elemento ao meu produto, tá?
E aí, explicar um pouquinho para vocês aqui, que eu acho que não deve ser muita novidade, mas a gente tem que parar para pensar e analisar. Olha só como que vai fazer sentido, né? O que é o custo de produção para uma empresa, independente do tamanho dela? É quanto que a empresa gasta para oferecer o produto, correto? Depois, se a gente for para o lucro da empresa, que precisa ter um lucro, obviamente ninguém vai vender a preço de custo, tá? É quanto o preço de mercado exige, tá? É quanto que o produto custa no ponto de venda. Tá? E aí a gente tem várias empresas que trabalham, né, e param por aqui. Agora, as que estão despontando, e já faz anos que isso vem acontecendo, né, é aumentar a percepção de valor desse produto, né? Ou seja, é quanto o consumidor está disposto a pagar, não é quanto vale o produto, tá? Vocês entendem isso quando eu falo, né, que valor é completamente diferente de preço? É exatamente aqui que eu quero chegar, tá? Então, é quanto que você está disposto a pagar. Já viu alguém que já deve ter reclamado com vocês aí do outro lado, né? Vocês compram um celular de, sei lá, 7, 8 mil reais, vocês compram, sei lá, uma calça de 800 reais, e o cara, mas você é louco, você vai pagar? Eu não pago 7 mil reais no celular, eu não pago 800 reais numa calça, né? Mas não é questão da outra pessoa não pagar, é o quanto que você está disposto a pagar, é o quanto que aquilo, né, aquela marca, aquele produto significa para você. E aí você vai lá e paga. É isso que as marcas estão trabalhando. Então, para aumentar essa percepção de valor, é só estudando cada vez mais o seu consumidor, é só entrando, investigando cada vez mais o que ele faz e não o que ele fala. Eu vou falar um pouco mais para frente disso, do que ele fala e do que ele faz, e vocês vão entender. Ok? O exemplo que eu dou aqui, aí vocês falam para mim, ah, Felipe, mas aí você só está falando de empresa grande, né? Você só está falando de empresas que têm dinheiro para investir. Olha só, você deu exemplo já da Havaiana, você tá dando, agora você vai falar da Coca-Cola e tal, tudo mais. Vocês vão ver que, para vocês pensarem diferente, para vocês desconstruírem, não precisa só ter dinheiro. A gente sabe que, né, tá todo mundo do outro lado aí, a gente sabe que o custo é uma das coisas que mais pegam, independente do tamanho da empresa, né? Então, olha só o que a Coca-Cola fez nessa época, eu acho que vocês devem lembrar, né? Ela fez algumas ações Rock in Rio, com algumas outras ações e tal, de eventos, mas o que ficou mais marcado mesmo foi a parte de colocar o nome, né, o nosso nome, encontrar o nosso nome numa lata de Coca-Cola. E aí, o que eles perceberam, né? Vamos ser sinceros, né, assim, aqui com todo mundo. Ir ao supermercado não é o passeio mais gostoso de fazer no mundo, né? Eu sou suspeito para fazer, para falar isso, porque é o meu mundo, eu estudo isso, então eu gosto de ir no supermercado. Fico lá 2, 3 horas só vendo as embalagens. Mas eu sou, né, ponto fora da curva. Mas as pessoas não acordam de manhã e falam assim, nossa, que delícia, hoje é dia de fazer supermercado. Não existe isso, tá? Então, pensando nisso, é chato estar no supermercado? É chato, não é gostoso, né? O consumidor ali fazendo compra, ele se sente sozinho, né? Ele fica um pouco carente. Então, você está ali, sozinho, né? Sendo um passeio não muito legal. Você olha ali para uma gôndola, né, onde está ali as latinhas e vê uma com o seu nome, vê com o nome da sua esposa, vê com o nome do seu namorada, do seu tio, da sua prima, você vai querer comprar, né, para todo mundo e dar de presente para alguém. Então, olha só que coisa louca, né? A gente desconstruindo, quem já pensou em um dia dar um chinelo de presente, que é o caso da Havaianas, e dar uma lata de Coca-Cola, né? É meio estranho, mas o que acontece? É valor. Não, então, isso significa, né, para as pessoas. Agora, uma lata de Coca-Cola, ela por si só não significa nada, tá? Então, pensam isso, tentam levar isso para o mundo de vocês, beleza? Olha que legal aqui um outro exemplo que não precisa de dinheiro para você colocar valor nas coisas, né? Aqui é uma loja que chama Newborn Nursery, que é uma loja lá na Inglaterra, e eles fizeram, é uma loja de bonecas, né? Até bonecas bem aí perfeitas, né? E aí eles fizeram o quê, né? Aonde que vocês podem, quando vocês escolhem o bebê, as vendedoras elas estão vestidas do quê? De enfermeiras, né? E aí quando você vai passar essa no caixa, né? A nota fiscal ela vem como se fosse uma certidão de nascimento, né? Então são mudanças sutis que eu quero que vocês entendam, né? Que não é mudar a cara, o formato da boneca, não é mudar a loja por inteiro, né? São simples ações que isso significa que vai diferenciar vocês por algum motivo, né? Por quê? Porque eu estou transmitindo valor, tá? Então tem vários clientes. Por que eu estou dando esses exemplos? E aí no curso
são coisas bem legais, onde a gente se aprofunda mais, né, e dá vários exemplos, dá vários exercícios, onde vocês podem efetivamente construir isso, né? Mas por que eu falo isso? Porque tem muito cliente meu que fala, não, isso não é para mim, porque custa muito caro, né? Ou, não, eu não vou ter custo para isso, porque isso aí precisa mudar a minha produção, mudar meu molde, mudar o meu material. Aqui não foi nada disso, entendeu? Só que por quê? Porque a gente colocou o usuário, né, no centro das nossas pesquisas, e aí, a partir dele, pelo foco não do problema, e sim da necessidade, a gente consegue trabalhar outras vertentes para a gente diferenciar o produto. Beleza? E aí, não menos importante, a gente vai falar um pouquinho, né, bem rápido aí, entrando nessa minha segunda parte, que é a parte de design gráfico nas embalagens, né? E aí, eu sei que tem muitas pessoas aí de empresas e vão me dar um pouco de razão nisso, né? Tem muito empresário que eu falo praticamente quase todos os dias, né? Ainda mais hoje nessa época que a gente está, e aonde eles ficam bem assim, bem apreensivos e bem nervosos comigo, porque eu falo isso, eu falei, cara, vocês ficam correndo, né, sempre atrás do quê? Do seu concorrente. Nunca a gente consegue entender quem é que compra o seu produto. E sim, a gente só consegue entender quem é que concorre com você. Isso é um problema, tá? Por quê? Porque na correria, eu até coloquei aqui, né, para vocês darem uma olhada, porque na correria, né, a gente não para refletir sobre a necessidade e desejo das pessoas. E sim, é o meu problema. Por quê? Porque o meu concorrente lançou um produto que eu não tenho. Então eu vou querer o quê? Superar aquele cara. Eu vou querer fazer um produto melhor do que o dele. Mas espera, por que a gente não vai na contramão? Por que a gente não tenta entender a necessidade do consumidor? E não pelo problema mercadológico que eu estou tendo, tá? Então, isso sim. Felipe, mas é difícil mudar. Com certeza, né? Toda mudança é difícil. A gente está sentindo isso na pele, né? Mas isso é uma mudança gradual, porque é uma mudança cultural de desenvolvimento, tá? E aí, por que eu alerto? Porque a gente foca muito mais em estudar atributo presente nos concorrentes, a gente tem que superar eles no próximo lançamento, ganha um portfólio, que é o que eu falo aqui, entupido de oferta de baixo valor percebido. Né? Ou seja, quantas vezes vocês já não participaram de desenvolvimento de produtos dentro das empresas de vocês, quem tem empresa própria, enfim, que seja, né? Investiram uma grana altíssima, só que o resultado não veio. Né? Por quê? Porque aquilo é uma coisa que eu estou analisando pela ótica do problema e não da necessidade de quem vai comprar. Tá? Vamos lá. Gente, tá tudo bem? Aí podem, quem tiver dúvidas aí de novo, chat, por favor, porque ali vai ser onde a conversa vai ser muito mais rica para nós, aí, onde vai ter uma interação com vocês, tá? Então, não se esqueçam, por favor. Então, voltando aqui, dando um exemplo, né? Qual que é o fator-chave de diferenciação no mercado de aparelho celular há um tempo atrás? Era o tempo de bateria, vocês lembram disso? Né? Eu não sei qual que é mais ou menos a idade de vocês, mas acho que todo mundo está aí e lembra disso, né? Pegou um pouco essa fase aí. Eu tinha que comprar um celular que durava mais a bateria. Esse era o melhor, né? E um dos melhores celulares que tinham na época era esse Nokia aí. Esse Nokia aí, inclusive, eu tive, né, na época e ele durava aí 4, 5 dias comigo, tá? Esse era o atributo. Todo mundo estava correndo atrás da Nokia aquela época, por volta de 2006, 2007, né? Aí o que aconteceu, né? Aconteceu que nessa época que foi lançado esse celular, uma outra empresa também lançou, que vocês com certeza devem conhecer, né? Que inaugurou uma nova categoria, cara aí, que é a Apple, tá? Que lançou o iPhone. E o mote da campanha deles na época era sim, a bateria ia durar um dia só e sim, você vai ter que cuidar dele como se fosse seu bichinho de estimação, tá? Você vai ter que alimentar ele todo dia. Só que aí é aquela coisa, né? Eu estou vendendo aqui o quê? Valor. A gente sabe que a Apple não é um dos melhores celulares do mundo. Quem é um dos melhores celulares do mundo que existe hoje é a Samsung, né? E aí, por conta disso, a gente começa a entender o real valor que a Apple passa e o real valor que a Samsung passa, né? A Samsung, ela passa performance, a Apple, ela passa experiência, beleza? Então, tentam correr contra um pouco a maré dos concorrentes que vocês têm.
É muito importante isso, a gente desconstruir. E foi o que a Apple fez, tá? Quem quiser e quem tiver curiosidade disso tudo que eu estou falando, a Camila, se não me engano, ela vai passar para vocês aí, tem algumas referências de livros, tá? Eu separei alguns, e aí ela vai passar para vocês terem uma ideia desses livros, né? E desses assuntos. Tem vários exemplos nesses livros que eu passei para a Camila, tá? Então fique à vontade também para poder sugerir, tem outros tantos aí, tá bom? Então, já a gente encerrando, o que é isso, né? Eu resolvo problemas reais quando uma pessoa hoje, né, contrata um designer, né, que tem aqueles 3 pilares, que é o design estratégico, que é o designer de serviço, e o que vai implementar, que é o design operacional. Por quê? Eu resolvo reais problemas, porque eu não observo pesquisas em laboratório, e sim, eu vou in loco, ou seja, eu vou observar esses caras usando o produto na real situação. É a mesma coisa, é o exemplo que eu sempre dou, né? É a mesma coisa assim, eu estou fazendo uma geladeira nova. Aí eu falo assim, olha, é o seguinte, fulano, eu vou na sua casa quinta-feira, 4 horas da tarde, para analisar como que você guarda a comida na sua geladeira. O que todo mundo vai fazer? Com certeza todo mundo vai arrumar a geladeira inteira, para deixar ela bem bonita para tirar foto. E aí eu vou fazer uma pesquisa falsa, tá? Não é isso que eu quero, beleza? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Todo mundo consegue fazer pesquisa. O design de serviço, o design thinking, um vendedor pode e deve ajudar no processo criativo. Não é só o cara do marketing, não é só o cara de design, né? O cara do RH também vai poder ajudar, o cara da engenharia vai poder ajudar, o cara da logística vai poder ajudar. Porque cada um tem, né, a relação com a embalagem no dia a dia. Então, cada vez mais informação, melhor. E aí, passando rapidamente aqui, né, falando de consumidor, eu não quero mais saber o que eles dizem, o que eles pensam. Percebem que com essa imagem do iceberg fica bem claro, que é o que está o quê? Só aparente, tá? E é o que está na consciência desse cara, tá bem explícito, beleza? Aonde que eu quero chegar é o que eles fazem, o que eles usam, e o que eles sentem e o que eles sonham. Tá? E aí, para isso, eu preciso atingir o quê? O inconsciente desses caras. Eu preciso trabalhar de um modo mais profundo, beleza? E uma maneira que a gente pode fazer isso são pesquisas que os caras não conseguem observar a gente. Então, no mercado, é uma ótima, isso quando a gente faz no curso lá, é uma ótima que a gente faz, porque dá para a gente se colocar no lugar do consumidor, né, que é a famosa empatia que a gente fala, e aí trocar um papo com ele como se fosse o quê? Consumidor também. Agora, a partir do momento que eu fizer entrevista e colocar ele numa sala tudo fechado, ele não vai agir de uma maneira natural. E eu vou colher o quê? Dados incorretos, imprecisos. Beleza? Olha só que legal, através de uma ideia de observação, que é o que eu estou falando, né? Que eu até falei ali, designer etnográfico, né? Que é onde eu analiso culturalmente o que acontece de comportamento na sociedade, através de uma observação foi criado esse produto, né? Que é uma mala para levar e uma criança em cima, tá? Várias observações. No dia, por exemplo, que eu dei até o exemplo, já, né? Que eu sempre dou. Quando você vai no supermercado, você pega aquele carrinho, e aí eu faço o que com o carrinho depois que eu deixo as compras dentro do carro? Né? A primeira pilastra que eu enxergar, eu vou lá e vou encostar nessa pilastra. Né? E se tivesse uma sinalização, e se tivesse alguém pensado, né, para que me direcionasse, que esse carrinho fosse colocado ali. Né? Então, todo mundo faz isso. Com certeza, todo mundo, isso aí é um comportamento padrão. Né? Vocês já devem ter passado por isso. Olha que legal isso aqui que aconteceu num bar lá na Inglaterra. Né? Então, eles estavam tendo um problema que todo mundo urinava fora do mictório. Né? E aí, os homens que estão me assistindo agora aí do outro lado vão entender. Quando tem uma sujeirinha no mictório, a gente trava, assim, tipo, é uma guerra, entendeu? A gente tem que tirar aquela sujeirinha ali do mictório. E aí vira uma mira, né? Vira um alvo, tá? E aí eles pensando nisso, de novo, através de uma observação cultural, né? Foi criado ali, podia ser uma aranha, podia ser uma formiga, enfim, criaram uma mosca, colocaram ali e diminuiu 85%, né? Esse tipo de costume que é o que estavam, né, urinando fora do mictório. Então, percebam mais uma vez, eu não estou mexendo no produto, eu não estou mexendo na produção. Eu estou analisando a necessidade, ou seja, existe um problema? Existia.
Mas através de um comportamento cultural, eu coloquei aquilo para frente, né, e fiz com que as pessoas usassem aquilo ao favor delas, tá? Então, você vê, é um comportamento super simples. Tem vários outros exemplos que eu usei isso com um cliente que a gente atende, que não mexeu em nada no produto dele, foi só uma mudança cultural, tá? Então, a gente tem que ficar atento aos sinais que os consumidores nos dão, através de as suas adaptações. Olha só que bacana isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa real, né? Parece ser uma coisa maluca, um meme de internet, né? Mas não é, né? São adaptações que a gente vai fazendo, né, no nosso dia a dia, que a gente tem que ficar o quê? Mais atentos, mais observadores. Então, dica que eu dou para vocês, assim, sejam observadores todos os dias, sejam o quê? Sejam questionadores, tá? E com uma única, aliás, com uma última dica aí que eu dou para vocês, desconstruam, tá? Desconstruam no sentido do quê? Por que eu estou passando essas imagens aí para vocês que vocês estão vendo, tá? Eu quero que vocês aí façam um exercício depois, né, fora daqui. Vocês têm ideia do que acondiciona essas embalagens que eu estou passando aqui para vocês, né? Olha só. Então, eu poderia falar várias outras coisas, né? Eu poderia falar que isso aqui fosse o quê? Uma vodka, né, talvez. Isso aqui fosse, não sei, um gin, né? Mas isso aqui é água, tá? Então, entendam que essas marcas foram na contramão. Ou seja, eu estou me apropriando de outras linguagens de categoria, falando de embalagem, né? E mostrando o quê? Transmitindo valor para o que tem dentro delas, que é a água, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, porque já estão me chamando, mas eu já terminei. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Já temos perguntas. Maravilha. Então, acho que eu vou passar a bola para a Cris de novo. Cris, vocês têm, acho que alguns recadinhos para dar, né, se não me engano. E aí depois a gente abre para as perguntas, correto? É isso mesmo. Isso aí, Felipe. Gente, obrigado, viu? A gente vai se falando aí nas perguntas. Bom, gente, eu estou apresentando aí na tela para vocês, então, qual é o programa do curso que nós estamos oferecendo aí nos dias 11, 12, 14 e 15 de maio. Serão 4 módulos, cada módulo de 2 horas, e aqui vocês podem ver os temas, né, que nós dividimos esses módulos. O primeiro módulo é sobre conceitos, funções e design de embalagem, onde a gente vai aprofundar essa discussão, principalmente essa discussão de hoje. Depois teremos um módulo só sobre materiais, processos de embalagem, a questão toda de decoração das embalagens, de impressão, né, como são essas... principalmente a parte técnica, né? E também paletização, embalagens de transporte, sistemas de codificação. Depois vamos ter um módulo exclusivo para o design centrado no ser humano, onde o Felipe vai aprofundar todas essas técnicas, essa metodologia, e onde em cada módulo também vão ter exercícios, a gente vai também exercitar essa experiência de supermercado, né, de análise do produto no mercado, e o módulo final é onde a gente realmente fala de projetos de embalagens. Nesse último módulo, a ideia é que o participante ele também desenvolva um projeto com base em alguns desafios que a gente vai propor, tá bom? Além disso, a ABRE tem uma agenda já programada, né, com outros webinars. Então, por exemplo, dia 24, amanhã, né, qual o impacto do Covid-19 no mercado cervejeiro. No dia 27 de abril, a gestão estratégica em tempos de mudanças exponenciais, uma conversa com líderes das empresas. E já no dia de 28 a 30 de abril, a ABRE apresenta, então, o seu curso Economia Circular aplicada às embalagens, que é feito em parceria com a Ideia Circular. Agora a Edna vai apresentar para nós aqui
as perguntas, né? Vamos ver o que o pessoal tá perguntando aqui para a gente. Peraí. Já tem umas coisas legais aí, Cris. Uhum. Tá conseguindo ver aí? Não, peraí. Aqui. Vamos lá, então. Bom, ó, gente, vocês querem passar algum recado? Mais algum recado? Já posso já ler aqui as perguntas? Pode responder, Felipe. Tá. Não, então, eu acho que é interessante, assim, são duas perguntas bem legais aqui que tem. Uma delas foi colocada aqui, né? Na SPM temos disciplinas de projeto de embalagens. É possível montar parcerias com as empresas para incentivar os alunos a trabalharem nessa área, principalmente projetos sustentáveis de embalagens? Sim, totalmente, né? Eu posso começar a responder, acho que a Cris vai querer complementar alguma coisa, mas assim, eu dou aula já há 12 anos já e todos os anos, né, eu fiz parcerias com os clientes que a gente atende, né, com empresas e cases reais, assim, saíram muitas coisas, né? Inclusive, final do ano passado, a gente fez uma parceria lá no Instituto Europeu de Design, com embalagens também, com a Arezzo, e são embalagens sustentáveis, onde a gente trabalhou durante 4 meses aí, durante a tarde, ou seja, a gente trabalha dentro do horário de aula e fora também do horário de aula. Então, eu super apoio, eu acho que isso é uma iniciativa onde os alunos tenham aquele primeiro baque, né, de que eu não sou aluno, eu sou um profissional, e aí, como profissional, eu tenho responsabilidade com a empresa e não com o professor, né? Então, isso fica claro como que eles conseguem evoluir nesse sentido, tendo essas parcerias. E aí tem todo o apoio da própria empresa, né, por trás. E aí, logicamente, né, tendo uma turma de 40 pessoas, vão ser 40 ideias aí, né, para a gente poder trabalhar. Mas são iniciativas muito, muito, muito interessantes. Cris, se quiser complementar alguma coisa? Eu queria falar que a própria ESPM é pioneira nesse tipo de iniciativa, né? A gente conhece aí o Fábio Mestriner, né? O Borg Sim. também fizeram essas disciplinas já há alguns anos. Também a Mauá tem esse tipo de atividade. Lá na FGV é muito comum a gente fazer parcerias com as empresas ou de embalagens ou empresas de bens de consumo também. Em janeiro, agora, nós tivemos uma que foi analisando todo o ecossistema da Tetra Pak. As empresas gostam de receber os alunos, né? É uma experiência muito bacana. Sim. E sempre pensando que a gente tá contribuindo para desenvolver os novos líderes, os novos profissionais da área, né? Então, as empresas têm muito interesse em fazer essas parcerias, sim, com certeza. Muito interessante. Tem uma outra pergunta aqui também. Eu acho que eu acabei pulando uma aqui, ó. Mas vamos lá naquela primeira que eles mandaram aqui para nós, Cris. Em que momento do briefing a embalagem inclusiva deve ser considerada nos projetos, conferindo as mesmas acessibilidade e responsabilidade social, no caso para os cegos? Então, assim, eu posso começar a responder. É interessante como que está tendo esse tipo de temas, né, para pessoas que têm algum tipo de carência, né, que no caso aqui são os cegos, né. Como eu oriento o projeto de TCC, a gente sabe também da dificuldade de como encontrar informação em relação a isso, né? Mas o que eu, respondendo diretamente em que momento do briefing a embalagem inclusiva deve ser considerada, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer antes do briefing é fazer exatamente aquela pesquisa que eu passei aqui para vocês, que é um processo de investigação desse mundo, né? Ou seja, como que é uma jornada, que a gente chama de jornada do usuário, né? Como que é uma jornada de uma pessoa que tem esse tipo de carência, né? Essa deficiência, como que
ela se comporta, como que é o dia a dia dela. Só assim você vai conseguir o quê? Montar as necessidades, porque existem problemas, né? Só assim você vai entender as necessidades dela. A gente monta um escopo dessas necessidades e aí, a partir desse escopo, né, se faz o briefing. Porque o briefing é um cruzamento de coisas, né, Cris? De necessidades da empresa, enfim, mercadológicas, de custo também, né, e o cruzamento dessas necessidades que eu falei. Então, a partir aí eu acho que é dar um passo atrás. Inclusive, essa, particularmente, a pergunta, ela cita a questão de deficientes visuais, né? Então, Uhum. um desafio grande para a indústria de embalagens, né? Conseguir realmente reproduzir aquilo que está escrito na impressão ali da embalagem em braille. Né? Então, existe uma Perfeito. série de requisitos tecnológicos para isso. Nem todos os materiais, nem todos os processos, vamos dizer assim, admite que se utilize o braille, mas já existe uma série de soluções para isso, seja no cartão, através do autorrelevo, seja através de vernizes diferentes que fazem Perfeito. né, os pontos Sim. determinados. É claro que também é importantíssimo ter a parceria de uma entidade especializada, né, na linguagem do Braille, mas isso desde o início, né? É super importante ter essa parceria e essa responsabilidade, né? Com certeza, lá no começo. Sim. Cris, eu vou para a terceira pergunta aqui, ó. Tem uma, eu acho que é importante. Eu já tenho uma resposta, né? Eu tenho uma ideia, mas eu queria que você falasse aí. Tem uma aqui, ó. Atualmente, é possível desenvolver embalagens sem levar em consideração aspectos que facilitem a logística e rastreabilidade? O que você acha? Não, na verdade, são duas questões em uma, né? A questão logística, ela faz parte de todo o processo. E a gente tem sempre que lembrar que o desenvolvimento de embalagens, ele é iterativo. O que quer dizer? A gente vai e volta, melhora e volta, melhora e volta. Perfeito. Então, à medida que a gente está desenvolvendo a embalagem primária, depois secundária e depois a embalagem de transporte, o feedback que a gente tem desses testes, dessas análises na parte logística, fazem muitas vezes que a gente volte e repense a embalagem primária. Isso do parte da questão logística. E a rastreabilidade, ela é fundamental, ela já faz parte dos processos em função até dos sistemas de qualidade que as empresas têm, né? Isso é muito importante, sim. Exato. Então, não tem como não levar em consideração. Respondendo assim, né, direto e reto, realmente não tem como. Né? Cris respondeu muito bem, é exatamente isso, Cris. Tem uma outra aqui interessante, Cris, que eu acho que é legal passar aí para todo mundo. Por exemplo, aqui, ó, como designer, é importante se aprofundar em marketing para trabalhar com desenvolvimento de embalagem? Sim. Né? Basicamente, isso explica como que eu até falei na aula, que é importante a gente trabalhar e entender que o designer ele trabalha do modo transversal na empresa. Então, trabalhando do modo transversal, ele vai ter que saber não só de marketing, né, mas ele vai ter que saber também, né, de processo, ele vai ter que saber também de materiais. Por isso que a Cris, né, ela dentro desse curso nosso, ela bate tanto forte nisso. Porque não adianta nada, né, Cris? A gente fazer uma embalagem linda, maravilhosa, chega lá no ponto de venda, né, chega na hora lá de produção, não dá para produzir, não dá para sair no molde, não conhecendo aquele aspecto produtivo A ou B, a gente não consegue desenvolver dentro de um custo que a empresa passa para a gente desenvolver. Então, é importante não só em marketing, mas assim, em todos eles, tá? Então, por isso que a gente, até no próprio curso de fundamentos, né, a gente passa isso, né? O quanto que é importante você não só dominar sendo designer, né, não só dominar a técnica do desenho em si, ou seja, da pesquisa, da materialização do estética da coisa. E sim, tem toda uma cadeia por trás que envolve, né?
Sim, como eu comentei, né, rapidamente, né, no fluxograma do desenvolvimento, que em determinado momento o P&D trabalha em parceria com o Perfeito. fornecedor de embalagem, mas na verdade já está trabalhando com a agência de design desde o começo, porque no momento que o marketing faz o briefing, né, do produto e da embalagem, essa conversa já se inicia. Sim, Então, em geral, já as equipes de marketing, de P&D, a agência, já todos conversam e, claro, se já tiver o fornecedor de embalagem também, já senta na mesa para conversar, para que sim, já o projeto parta com todas as premissas já bem definidas, né? E perfeito, os desafios entendidos. perfeito. Cris, ó, tem uma aqui que eu acho que é legal você tendo muito mais experiência aí do que eu nessa parte de desenvolvimento. Olha só que legal. Tem uma aqui, ó. Qual é o tempo ideal de um projeto? Bom, não tem, mas assim, a parte de desenvolvimento, né, até a sua entrega ao cliente, pensando em toda essa análise e estudo que a gente teve em aula, Cris. O que que você acha? Isso, eu uma vez vi uma palestra de uma pessoa da Unilever, já Uhum, faz uns anos isso, e essa pessoa disse o seguinte nessa palestra, que naquele ano eles tinham desenvolvido a mesma quantidade de projetos que nos 10 anos anteriores. uhum, Então, isso cada vez mais a velocidade aumenta, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa de venda direta de cosméticos que faz lançamentos quinzenais, né? Então a gente já perfeito. imagina que os tempos dos projetos de uma empresa como essa são muito rápidos, né? Agora, Sim, muitas vezes você tem projetos por exemplo, é comum isso em alimentos, onde você realmente tem que esperar o tempo de vida útil. Muitas vezes você não tem um teste de aceleração da vida útil, porque isso existe, mas existe com para certeza. alguns produtos, para outros não. Então, tudo depende, né? Depende de vários fatores. Sim, Às vezes a gente tem simulações de teste de transporte, por exemplo, onde você monta uma carga, um pallet, e faz uma simulação num equipamento de vibração que simule um transporte. Às vezes você não consegue isso, você realmente tem que fazer um sim, transporte até uma outra cidade e analisar o impacto de todo aquele processo de transporte na sua embalagem, no seu produto. Então, depende, né? O que eu posso dizer é que o desafio do desenvolvimento de embalagens é realmente acelerar cada vez mais uhum. esse processo, reduzir esses tempos, Não, né? perfeito. E a gente sabe, né? Quanto mais conhecimento que a gente tem de cada processo da cadeia produtiva da embalagem, a gente vai ser mais assertivo num prazo para passar para um cliente. Então a gente deixa isso tudo claro para o cliente antes da gente começar um projeto de embalagem, porque às vezes ele tem uma expectativa de que aquilo vai, né, terminar em tanto tempo. E, na verdade, ele está contratando a gente justamente para isso, né? Para a gente colocar também, não só a parte do nosso executivo do projeto, mas também a parte de prazos também, né? Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui que é bem legal também. Como você vê, eu acho que isso aqui é bem interessante. Como você vê o desenvolvimento de soluções digitais para as embalagens? É possível desenvolver apps conectados às embalagens, né? Olha, eu posso começar, sim, né? É possível e já tem já algumas empresas já fazendo isso, né? Então, falando um pouco da segunda parte aí da pergunta, né? É possível desenvolver apps conectados às embalagens? Tem muitos apps que estão sendo desenvolvidos interativos, né? Com embalagens. Então, até em realidade aumentada. Então, ou seja, você está lá na gôndola, você faz o download do app, aponta para o rótulo e o rótulo fica em 3D, né, para você na gôndola. Então, existem empresas que já estão fazendo isso. Isso no Japão, a gente sabe que isso já vem acontecendo há anos já, né? Não só a parte interativa, mas também a parte
de tabela nutricional, né, a parte informativa do produto, isso já vem acontecendo há anos já. E aí, soluções digitais para as embalagens, uma coisa que a gente estava discutindo bastante com o meu sócio, assim, há um mês atrás, como que as empresas estão se adaptando, por exemplo, para as embalagens para o e-commerce, né, que é uma das coisas que também a gente fala, né? Acho que até um dos cursos aí que a gente passa aí fala um pouco disso mais aprofundado. A parte de arte, né, para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo algumas embalagens que são para gôndola normal, física, e aí a parte do layout, ou seja, da arte da embalagem, para quando vai para o ambiente digital, para um e-commerce, né, ela é completamente diferente, né? Então, vamos falar que a gente está fazendo uma embalagem de suco. Então, o logotipo fica maior, a fruta fica tudo maior, para você ter uma melhor interação digital com aquela embalagem do que isso numa gôndola, né? Então, há tempos atrás, isso era impensado, né? Então, você vê que algumas empresas estão se adaptando a isso. Então, são dois briefings, né? Ou seja, é um briefing físico e outro briefing digital. É completamente diferente. E isso anda em paralelo hoje. Então, acho que a minha contribuição é essa. Se quiser complementar alguma coisa, Cris. Eu queria só complementar, realmente, essa é uma tendência, e se a gente for ver toda a legislação na Europa, ela está exigindo cada vez mais que as letras dos textos sejam maiores para que fiquem mais visíveis, né? A gente não tem aquelas letras miúdas, né? Pensando numa população que está envelhecendo, que precisa enxergar melhor o texto. E aí falta espaço na embalagem para colocar tanta informação, e não só isso, outras questões que surgem e que precisam ser agregadas à embalagem. Um exemplo, questões de responsabilidade social, né? Então, através desses aplicativos, onde você faz uma leitura de NFC, que é o Near Field Communication, ou através Perfeito. de RFID também, mas um QR Code, né? Você consegue fazer com que o consumidor tenha acesso a outros conteúdos através da embalagem. A embalagem passa a ser um veículo para que a marca se comunique com o consumidor, com as pessoas, elas tenham informações, inclusive, sobre questões de sustentabilidade, que também é uma outra pergunta desse nosso ouvinte aí, né, que fez também uma pergunta de sustentabilidade. Isso é uma tendência, né? Você ter, por exemplo, o engajamento, como fazer o engajamento do consumidor para realmente dar a destinação correta para aquela embalagem. Essas soluções, né, de aplicativos e de realidade aumentada ou enfim, leva para um site, traz mais informações, são excelentes. Perfeito. Tem outras duas perguntas aqui, acho que uma delas você quase, né, já respondeu ela toda, mas tem uma outra aqui que eu acho que é mais interessante, eu me sinto mais à vontade de você falar, porque você vive isso, né, todo dia. Quando vemos um símbolo de reciclagem nas embalagens, ele é orientado pelo fabricante do material que compõe a embalagem ou pelo próprio fabricante? O símbolo, toda a parte de simbologia referente aos materiais e que está relacionado com a questão de sustentabilidade, né, ao qual vai ser a destinação daquele material, como ele se classifica, tudo isso vocês conseguem encontrar no site da Abre. Você tem toda o conteúdo relativo a isso, quer dizer, a gente aborda um pouco no curso também, mas muitas vezes o curso ele serve como um orientador para que vocês saibam onde encontrar as coisas, né? Onde encontrar as informações que vocês necessitam. Então, no caso, o material de embalagem, a simbologia, né? O próprio fabricante da embalagem, ele já indica para a empresa de bens de consumo qual que é o símbolo correto para a sua embalagem, né? Cris, e somente complementando, essa simbologia e a aplicação dessa simbologia, ela é prevista em normas técnicas da ABNT. Então, tem duas NBRs vigentes no nosso mercado, uma que traz a simbologia relativa aos materiais plásticos e o quando não usar.
porque você vai aplicar aquela simbologia quando aquela embalagem for de fato reciclável, quando aquela estrutura tiver uma cadeia de reciclagem. Então, existe uma norma sobre embalagens plásticas e uma que contempla a simbologia dos demais materiais, então, materiais celulósicos, como embalagens de papelão ondulado, de cartão, sacarias de papel, vidro, aço e alumínio. E nessa norma também entra a simbologia do descarte seletivo, que aí sim é uma simbologia comum a todas as embalagens e materiais potencialmente recicláveis que orientam ao consumidor esse descarte em separado do resíduo comum. Então, a simbologia do descarte seletivo é destinada ao consumidor, e a identificação dos materiais, que é uma simbologia mais técnica, de fato, ela é um apoio para as cooperativas no processo de separação de cada material para a sua devida cadeia de reciclagem. Então, no site da Abre, como a Cris falou, não só tem mais informações sobre isso, como a possibilidade de você fazer o download dessas diferentes simbologias para aplicação na sua embalagem. Isso aí, obrigada, Lu. Perfeito, Lu, perfeito, é isso aí mesmo. Cris, eu acho que tem uma aqui que é para você também, depois eu vou responder uma outra aqui, mas acho que mais voltada para você. Existem tecnologias para incluir na economia circular embalagens laminadas com alumínio e papel? Economicamente, elas são viáveis, essas tecnologias? O que você acha? Bom, existe uma série de debates sobre essa questão das embalagens laminadas. Existem vários tipos de embalagens laminadas, na verdade, mas se a gente pegar um exemplo, as embalagens cartonadas, né, que são laminadas, onde você tem cartão, plástico, né, um polietileno e o alumínio, né? Uhum. Esse é uma tecnologia que já está devidamente, vamos dizer assim, dominada, né? Está sacramentada já, exato. Você faz toda um tratamento dessas embalagens pós-consumo, faz a separação de toda a fibra celulósica, que é de excelente qualidade, pode ser utilizada para fazer uma série de outros tipos de embalagem, por exemplo, papelão ondulado. O material plástico e alumínio, ele é utilizado em alguns outros produtos. Então, é claro que ele tem algumas... Não é a mesma coisa que um monomaterial, né? Um material que é monomaterial, ele já vai ter uma destinação, vamos dizer assim, mais simplificada, né? Para reciclagem ou para sua reutilização. Quando você tem uma embalagem composta, isso requer, é o que eu falo sempre, isso requer a cabeça dos engenheiros, né, dos cientistas, na hora que está fazendo o desenvolvimento, também já pensar em como isso vai ser utilizado depois, né, do seu uso. Mas é possível e existem algumas destinações, algumas que não são possíveis como serem recicladas ou voltarem de alguma forma para o processo. Existem também outras formas de utilização desse material. Perfeito. Tem outra aqui também falando de reciclagem, essa aqui eu posso contribuir. A reciclabilidade dos materiais e a energia gasta para desmembrar os materiais, por exemplo, da escova de dente, são tópicos avaliados ou considerados pelo designer? Sim, com certeza, né? Pegando o gancho aí do exemplo da escova de dente, existem escovas de dentes que são injetadas em um material só, né? Então, quando eu falo em injetadas, para quem não domina isso, é o processo de injeção, né? Por isso que a gente fala injetado em plástico, né? E tem também alguns modelos de escova de dente que são com dupla injeção, ou seja, são dois tipos de materiais, que é o caso, acho que é o que eles perguntaram aqui, né? Então, sim, se uma empresa chega e fala, olha, vai ter um problema de reciclagem e separar os dois materiais. Então a gente não vai fazer em dupla injeção, a gente vai migrar isso para uma injeção única em um material que seja que tenha menos agressão ao meio ambiente. Isso é uma coisa que a gente tem que dominar,
né? Hoje, no início do projeto, porque não adianta nada, né? A gente vir com essa informação no final do projeto, tem que ser sempre no início do projeto. E muitas das vezes, tá, gente? A gente espera muito, nós como designers, agência, enfim, provedores aí da estética, né? Que é o que todo mundo acha só, e não é só estética, a gente não tem que ficar só esperando esse tipo de informação, a gente tem que perguntar também. Então, tem muito cliente que chega e fala para mim assim, Felipe, mas eu te contratei para você me passar, para você me dar a resposta das coisas. Eu falei, não, você está me contratando para eu fazer a melhor pergunta. Dentro dessas melhores perguntas, aí sim, né, quem sabe a gente vai poder encontrar a resposta juntos, beleza? É isso. E só complementando, Felipe, né, sobre Legal. até esse olhar, por exemplo, da escova de dente, o que eu entendi é dentro de um contexto de economia circular, onde de alguma forma né, a parte dela pudesse ser reaproveitada ou reutilizada. Uhum. Esse é um pensamento que vem sendo desenvolvido mais recentemente, né? Então a gente pensa que a nossa sociedade trabalhou em cima de uma atuação, né, de um processo produtivo industrial e mesmo de comportamento, de consumo linear por pelo menos 200 anos, né? Então, desde a Revolução Industrial, quando cresceu a capacidade produtiva, naquele momento ainda não tinha uma visão sobre circularidade, né? Ainda tinha uma visão sobre a linearidade. Então, as tecnologias foram desenvolvidas em cima desse entendimento. E aí, mais recentemente, então, a sociedade foi entendendo sobre os limites do planeta, os cuidados necessários, o uso de recursos naturais, o descarte de resíduos que deveriam voltar e ter o seu reuso. Então, a gente passa agora para uma mudança de mindset que vai acontecer de uma forma gradativa. Gradativa tanto em termos de tecnologias que passam a ser desenvolvidas, gradativa também em termos de custos, né? Então, é uma nova tecnologia que veio com um custo mais alto e aí ele precisa ser amortizado, porque o consumidor faz essa comparação, sim. Então, hoje até a Cris começou a apresentação dela, a aula dela, mostrando, né, fazendo aquela pergunta, o porquê de uma embalagem, ela mostrou aquela loja sem embalagem. E nessas lojas você costuma achar uma escova de dente que vem numa estrutura de madeira com cerdas naturais e é possível você trocar essas cerdas. Então, ela já está disponível. Agora, quantas pessoas querem usar essa escova? Quantas pessoas estão buscando? Talvez algumas falem, eu não tenho acesso, né? O mundo está ficando cada vez menor, então a gente pode ter acesso, sim, mas é um processo de transição que inclui até o consumidor, né? Então, eu vou abrir mão daquela que eu sempre usei, que estou acostumado, que é mais customizada para a minha necessidade, para o meu uso, para a minha boca, para a minha gengiva, e vou trocar por essa que é mais padrão. Então, esse olhar do design, ele agora vai se fortalecendo, e eu acho que principalmente, né, Felipe, fazendo esse balanço, como que é possível evoluir, o quanto o consumidor vai aceitar, o quanto que a gente consegue trazer soluções que caibam na vida da sociedade nesse momento, em termos de custo. Então, nós estamos mudando um transatlântico de direção e a gente tem que fazer isso juntos, sim. E esse é um processo passo a passo, gradativo, e como eu acho que o Felipe colocou muito bem, a partir de novas perguntas, não é? Essas perguntas Com certeza. Que novos desafios. Não, com certeza, né? E toda mudança que você falou desse transatlântico aí são mudanças culturais, né? São mudanças de hábito, né? Então, assim, a gente está sentindo o quê? Não só eu, não só somos nós aqui, todo mundo, o mundo inteiro está sentindo o quanto que é difícil mudar comportamento, quanto que é difícil mudar hábito. Né? Então, esse é uma bandeira que a gente levanta em desenvolvimento de embalagem, né? Que a gente é responsável, sim, pelas pessoas mudarem de hábito. A gente sabe que isso é uma mudança gradativa mesmo. E falando mudança de hábito, eu já vou emendar aqui numa aqui, Cris, se você me permitir, que eu acho que é bem legal essa pergunta, que é bem o momento que a gente está vivendo. Olha só que bacana. Como vocês imaginam o novo comportamento do consumidor em relação às embalagens pós-Covid-19? O momento fez com que muitas empresas tivessem que se adaptar rapidamente ao e-commerce. O que vocês acham disso? Olha que bacana a pergunta. Eu até ia complementar, fazer uma observação com relação a esse debate, né, que envolve a economia circular, porque a gente está falando de novos hábitos, né, e novas reflexões que a sociedade faz, né, com relação
a sua própria evolução, a sua qualidade de vida, né? Vamos dizer assim, ao progresso da humanidade, como que as pessoas estão melhorando sua qualidade de vida e a busca de um equilíbrio. Então, eu acho que esse debate que envolve economia circular, envolve essas questões, esse equilíbrio entre eu como cidadão, como ser humano, ter vamos dizer assim, um conforto e ter realmente a minha saúde preservada, a minha qualidade de vida melhorada, e a embalagem, claro que a gente está discutindo sobre embalagem aqui, mas poderiam ser outros temas, né? Mas com relação à embalagem, o quanto a embalagem pode ser o melhor possível para permitir que a gente tenha saúde, permitir que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, preservação dos alimentos, redução de desperdício, uma série de benefícios que ela traz, mas sem haver desperdício de embalagens. Sim. Então, eu acho que é esse o modo de pensar que tem que mudar. E aí, eu acho que já emenda com essa questão do Covid, né, que a gente também está vendo uma série de mudanças que são possíveis, que também não Sim. são do outro mundo, a gente consegue conviver com essa nova realidade. Então, também existe uma série de mudanças e o tempo todo nós estávamos falando sobre o diálogo entre as empresas, os parceiros da cadeia, da rede. Então, as empresas se comunicando, tentando fazer algo melhor, seja inovação, seja um produto de melhor qualidade, né? Seja o atendimento ao desejo do consumidor e também, por que não, economia circular, atendimento às questões relativas ao Covid ou outras situações semelhantes que possam ocorrer. Então, a gente está vendo essas coisas acontecerem, né? Todos os dias nós vemos empresas de bebidas que estão usando seus recursos de compra, por exemplo, de PET, para fazer máscaras de proteção para profissionais de saúde, por exemplo. Então, são ações para a solução dos próprios problemas que foram gerados, muitas vezes, pela própria indústria ou pela própria sociedade, e que é possível, desde que haja essa integração, essa comunicação e essa vontade de fazer as coisas funcionarem, né? Perfeito, perfeito. É isso, você vê, né? Eu vou agora ir para um lado mais do consumidor. Eu sempre me coloco muito do lado do consumidor, né? E aí, respondendo a pergunta aqui, né? Eu acho que, essa pergunta é muito legal, que é no sentido de, tá, mas e aí, né? Como que vocês imaginam o comportamento do consumidor? Então, o meu comportamento mudou no sentido do quê? Pelas orientações da ciência que foi passada para a gente, que é o quê? Olha, a hora que chegar em casa com as compras, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar todas as embalagens, né? Agora, pergunta para mim, quantas empresas que estão hoje, né, no mercado, dentro de um supermercado, né, ali expondo suas embalagens para serem compradas, pensaram que um dia o consumidor ia chegar em casa e ia ter que limpar a embalagem antes de guardar, né? E aí você começa a entender, né, aí a gente puxa um pouquinho o nosso lado técnico aí, né, da coisa, começa a entender que às vezes as embalagens têm todos os atributos que uma embalagem tem que ter, que são maravilhosos, ótimos, mas é terrível para limpar. É muito ruim para limpar, né? Então, aí, você vê, será que isso vai mudar, né, ou não? É uma pergunta, porque às vezes eu estou indo comprar, se isso mantiver, né? Eu estou indo comprar as embalagens e com certeza vão ter embalagens que eu não vou comprar mais, porque aquilo para limpar é muito chato, entendeu? Então, como que isso, né? Você vê, olha que coisa louca, né? Como que é um desafio completamente novo, não é, Felipe? Por essa ninguém esperava, não é? São essas coisas que eu vejo e que eu gosto disso, porque como que uma coisa, por isso que eu falo, né? Que a gente se baseia muito naquilo que a gente mostrou aqui, né? Tanto a Cris quanto eu, que quanto que uma mudança cultural no mundo pode influenciar no nosso trabalho, né? E o quanto de responsabilidade que a gente tem quanto a isso.
Então, sim, são coisas que, desculpa, eu não vou fazer uma outra compra daqui 15, 20 dias, eu não vou comprar as embalagens que eu comprei. Desculpa, eu não vou, vou optar por outras. Porque aquilo é muito chato, você tem que, né, descarregar em casa e limpar tudo de novo, né? E teve algumas marcas também que se adaptaram muito bem, né? A parte do e-commerce, que já quem já estava fazendo, né? Enfim, redes de supermercados que se adaptaram, estão saindo na frente, né? Então, é importante, assim, para quem está assistindo, perceber que, às vezes, o insight e a resposta para aquela pergunta maluca que foi feita numa reunião, XPTO, que vocês participaram, de que, olha, vocês têm que ser mais criativos, olha, que vocês têm que ser mais inovadores, às vezes a resposta está na gente mesmo, né? Em observar ações que a gente faz no dia a dia e levar essas questões, né, adiante. É isso que eu queria deixar como contribuição nessa pergunta. É isso aí. Na questão do Covid, até que a gente colocou essas ideias, né, essas perguntas sobre como higienizar as embalagens, considerando muitas vezes que as embalagens têm impressão externa, por exemplo, então como que as pessoas vão fazer essa limpeza, então isso é uma questão importante, né, agora nesse momento. E também a questão da higienização das embalagens pós-consumo, nós tivemos aí um debate essa semana com relação aos catadores, né? A gente tem que considerar que existe toda uma indústria que é voltada para a questão da reciclagem e que ela depende desses insumos. Ela, na verdade, foi dimensionada em função de todos os resíduos, né, sólidos que são gerados pelos centros urbanos, principalmente, e que dependem desses materiais, né? E esses materiais têm que também ser higienizados. Então, você tem todo um debate que está acontecendo nesse momento. E outra questão também referente às embalagens é a questão das embalagens descartáveis. E aí a gente volta à questão do equilíbrio, né? Existe exagero, o exagero tem que ser combatido, mas o equilíbrio é importante. Tem embalagens que são muito fundamentais para a manutenção da saúde e preservação, da proteção dos alimentos e dos produtos para os seres humanos, né?